né? Quando você está escolhendo um político, você está muito mais assim, você está muito mais querendo ouvir a similaridade, o viés de confirmação do que você fala assim, poxa, o que esse cara tem para a saúde? Vamos falar, o Pablo Marçal, ele teve esse auge que ele teve, falando mal do sistema político, ou seja, eu sou candidato por um partido, mas por mim eu queria ser um candidato independente. Isso deu match com muita gente que também não gosta do meio político. Isso foi muito baseado nisso. Assim, ele se mostrou um candidato que estava de saco cheio, ele se mostrou um candidato que era contra totalmente o sistema, antissistema totalmente, e a população tá antissistema, a população tá de saco cheio. Então, assim, não apresentou nenhuma proposta eficaz, e vamos lembrar, ele não foi para o segundo turno por 80 mil votos, que na cidade de São Paulo é basicamente nada, né? Então, quer dizer, é um nome hoje que saiu das redes sociais para a população como um todo, né? Então, nesse sentido... Foram espaços institucionais, né? Que ele não entrava, né? Que não entrava. Então, assim, ele saiu da rede social e hoje ele é um agente político a nível geral. Real, né? Claro. Eu digo pela minha mãe, que não é tão ligada à internet, ela não sabia quem é Pablo Marçal, não fazia ideia de quem era Pablo Marçal. Hoje ela sabe quem é Pablo Marçal, assim como toda a população muito provavelmente sabe o que é. Então essa forma de se fazer política que mudou muito, né? E a forma de se comunicar e a forma de como a gente degusta isso, né? Como a gente consome esse tipo de informação também mudou de forma muito coesa. Até né? o programa de governo dos partidos, quando você vê o programa de governo da presidência, a gente vê alguns extremamente superficiais. Tá no site do partido do candidato à presidência. A hora que você olha, cara, na boa, eu quero ver o troço. Eu sou um chato, eu quero ver na profundidade, eu quero ver qual que é dentro da saúde, qual que é a proposta, dentro não sei o que lá. Mas aí é que é o problema, né, Diego? Porque muitas vezes, se você tem que tecnicamente adotar uma proposta que é impopular, as pessoas aí o cara vai maquiar a técnica para ir para audiência, né? E isso é muito grave. Eu estava até outro dia conversando com um amigo, não era em relação à política, mas o mesmo raciocínio vale. Quando a gente ia consumir um produto, seja ele qualquer, por exemplo, uma peça de teatro, um cinema, um restaurante, muitas vezes se recorria ao quê? Ao crítico, né? Quem era o crítico? Aquele cara que tinha estudo, que tinha conhecimento, que ia lá fazer uma avaliação isenta, não é? Diferentemente até do exemplo que o Jason bem colocou, que você vai avaliar um produto, mas porque você ganhou o produto, ou porque você está recebendo um dinheiro por fora, e os críticos eles eram, pelo contrário, se tentava agradar, se tentava atrair. Por quê? Porque a opinião dele valia muito, porque era uma opinião de valor não econômico, mas de valor técnico, de valor científico. Bom, antigamente então, você ia num restaurante muito baseado no crítico. No crítico e gastronomia, exato. Assistir um filme muito baseado nos críticos. Hoje, tudo isso sumiu. Então, você vai aonde as pessoas vão, entendendo elas ou não de gastronomia, entendendo elas ou não de cinema, entendendo elas ou não de teatro, e entendendo elas ou não um determinado produto numa certificação, porque as certificações também nada mais eram que o quê? A definição de elementos mínimos para você atestar a segurança, a efetividade de um determinado produto. Hoje em dia parece que tudo é certificado pela internet. Se tem seguidores ou se caiu no gosto de alguém, é sinal que é bom. E isso é uma grande mentira. Porque você veja lá, você tem selinhos, né? Do brinquedo que pode ser dado para criança, o selo que não pode, a classificação indicativa de faixa etária, se é um conteúdo propício ou não para um determinado nível etário. E hoje em dia tudo isso caiu, né? A primeira coisa que vai olhar, tem tantas curtidas, tem tantos seguidores, quantas estrelas recebe aqui no determinado site. E aquilo ali passou a ser a métrica do que é bom. E a rede social, ela trouxe uma coisa que me deixa extremamente irritada, que você olha, por exemplo, todo mundo agora, todo restaurante é bom. Todo restaurante é bom. O cara vai lá, chega no restaurante e é sempre a mesma voz que o povo. Cheguei no restaurante agora que não sei o que lá. Tudo estava uma delícia, somente por 99 por cabeça. É sempre assim. Acabou a crítica. Eu sigo um cara, infelizmente, desculpa, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, que é um cara que vai no restaurante e faz a crítica do restaurante como era antigamente.
Eu acho que era. Eu adoro o cara, porque quando você chega e olha o negócio, o cara vira e fala, irmão, vim no restaurante tal, puta, a carne tava seca, eu não gostei muito, o vinho que eles serviram, provavelmente não era o vinho, que não sei o que tal, assim, assado. O restaurante às vezes fica puto com o cara, mas ele faz uma crítica real. É verdadeira a crítica. E é verdade que, em verdade, o dono do restaurante não fica puto, porque é o contrário, né? Ele fala, bom, eu quero a oportunidade de melhorar. Né? Então é óbvio que a crítica pública, às vezes, afasta. Sim. Mas para quem tem a ideia, justamente, de entender qual é o trabalho que está sendo feito, ele não vai ficar chateado, não, porque ele vai falar, bom, eu tenho a oportunidade de melhorar. E as coisas vão ser melhor entregues, né? Vai ter de fato qualidade. Não simplesmente o que acontece hoje, em que você tem muitas vezes um produto que não entrega absolutamente nada, mas que é um sucesso de público, é um sucesso de likes, e aí todo mundo acha que aquilo é as mil maravilhas, né? Eu acho que isso daí tende a ficar cada vez pior, porque se a gente for, aí a gente volta para as ideias. Né? A gente está falando de produto, a gente está falando de crítica rasa da internet, aí a gente começa a falar das ideias. Você não para mais para discutir as ideias de um político, você volta aquela questão de vieses de confirmação. As pessoas ficam esperando que se confirme aquilo que elas querem. Elas não querem mais, elas não querem ouvir verdades inconvenientes, elas querem ouvir mentiras reconfortantes. Eu acho que isso é um problema grave societal, né? E isso vem da internet. Se para um produto isso já é grave, ou então um ingresso de cinema, ou então um restaurante, você imagina quando a gente está falando de ideias, e ideias que vão nortear futuros, vão nortear direitos, vão nortear o investimento, para onde vai o dinheiro, quer dizer... Aí você vai cair na minha seara, meu amigo, se você soubesse quanto tem coisa errada, ruim, mal feita e desonesta em termos de investimento, e que traz um nome muito ruim para o mercado financeiro na internet. A internet é o celeiro desse tipo de coisa. Sim, sim. E eu digo o seguinte, meu Deus do céu, pessoas, olhem para mim, vamos prestar atenção. É o seu dinheiro. É o dinheiro que sobrou para a sua poupança da sua vida. E você vai atrás de um cara de influencer de internet. Gente, é a grana da vida de vocês. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado, que isso pode se tornar algo muito mais grave do que aparenta. Porque nesse cenário você tem perdas milionárias muitas vezes. Às vezes acontece de uma empresa idônea de mercado financeiro ter um problema e fechar. Isso é normal. Agora você pega um negócio que o cara está te prometendo 200%, 300% ao ano, ou 7%, 10% ao mês. Não é bom demais para ser verdade? Então pense nesse padrão. Se é bom demais para ser verdade, não é verdade. É simples assim. O cara vai te oferecer uma pirâmide de Bitcoin que dá garantia de X de investimento por mês, tal. Nenhum investimento é garantido. Até um investimento bom às vezes gera problema. Imagina um investimento que o cara está te pagando milhares de reais à toa. Então... E Jason, dá volta essa questão da questão etária, né? Outro dia eu estava participando de um debate sobre a geração Z, e então falando do imediatismo dos resultados que essa geração espera, tanto no que diz respeito ao aprendizado, à remuneração, à atividade deles no mundo corporativo. Você junta essa personalidade, não é? E que em parte foi forjada também por conta das redes sociais. Exatamente. Com esse imediatismo, que é exatamente o que você vem dizendo, o ganho fora do normal, o ganho rápido, o ganho seguro, quer dizer, tudo aquilo que a gente sabe que não existe. E as pessoas, apesar de terem a facilidade de ter acesso a todo tipo de informação, porque hoje a gente consegue acessar bibliotecas do mundo inteiro, artigos do mundo inteiro, jornais do mundo inteiro, mesmo assim, elas se deixam enganar por aquele discurso, como você bem colocou, totalmente vazio de conteúdo, que faz promessas milagrosas de resultados inesperados e totalmente descabidos, e as pessoas continuam incidindo nisso. Você acabou de falar exatamente como se fosse a política. Que é a mesma coisa, você pode estar recebendo promessas vazias de resultados garantidos, acreditando em soluções fáceis, o que não, sabe que não há soluções, não há soluções fáceis, ainda mais para problemas complexos. Mas esse acho que é um problema dos nossos dias, né? Como as pessoas querem tudo para ontem, acham que tudo tem que ser resolvido no tempo delas e não no tempo da vida, e a vida tem um tempo, não é? A maturação, a discussão, tudo isso demanda tempo. E as pessoas, como elas querem simplesmente se colocar para resolver
resolver os seus problemas e, pior, os problemas do mundo de forma simples, a gente tem cada vez mais espaço para esses discursos messiânicos e para esses profetas de pouca fé ou de fé duvidosa, não é? Que tentam vender e enganar os outros, ofertando todo tipo de produto. E quando o produto é uma ideia, aí fica mais sério ainda, não é? A gente observa, né, Gui, que as pessoas querem uma coisa imediata, né, e que é uma solução. E alguns políticos, não vou falar especificamente de um ou de outro, mas alguns políticos, eles tendem a falar o que a população quer ouvir, né? E a gente tem percebido que essa leva atualmente tem se valido disso, mas isso é desde que a gente fala de política, né? A começar por quem você vota. Com quem que você vota? Aquele que se aproxima das suas ideias, aquele que se aproxima daquilo que você busca, né? Que se parece em algum momento ou em alguma situação com a sua família, com as suas ideias, isso. Então, hoje, atualmente, a gente percebe que o Pablo Marçal, ele usou isso, ele tem um poder de persuasão, a gente não pode negar, né, muito grande. Ele fala com o povo, ele tem uma história, né, que ele conta de que ele era pobre, né? Isso faz com que as pessoas se espelhem nele, tenham vontade de vencer. Isso também é um paradigma que foi utilizado na campanha dele, né? Dele falar, olha, eu vim de baixo, minha mãe era professora. Eu não me lembro se era isso mesmo, mas acho que sim. Minha mãe era professora, eu não tinha nada, eu conquistei licitamente, agora eu quero que você conquiste também. Isso desperta nas pessoas, né? Tem uma identidade, né? Uma identificação. E ele, ninguém pode falar, ele traz a pessoa para si, né, para sua campanha, e por isso que a gente vem falando disso desde sempre, né, que ele ia trazer novos moldes para as campanhas, e foi dito e feito. Ele trouxe aí algo diferente e eu não vejo como ruim. O único problema é que, como ele tem liberdade para fazer tudo, né, as pessoas acabam acreditando em tudo que é falado, mas não é por ser o Pablo ou qualquer outra pessoa. A gente tem que tomar cuidado, porque outro dia eu vi pessoas falando que iam mudar a saída temporária, sendo que nem tem competência para fazê-lo. Não é? Por quê? Porque a pessoa quer ouvir que a pessoa não tem que sair, fazer saidinha. Então, às vezes, mexe com o coração, mexe com aquela ideia e ele acaba levando o voto. E a gente estava comentando aqui sobre o prefeito de Sorocaba, né? E é engraçado como às vezes a pessoa mente, não é? E não é que ela mente, mas ela manipula uma informação de uma forma que parece ser verdadeira. Eu vi um vídeo agora há uns 2 ou 3 dias em que ele fala da questão de incentivos tributários, não é? Não, e se você vier para cá, para Sorocaba, você não vai pagar o IPVA, você não vai pagar isso, você não vai pagar aquilo. Tributos que não são de competência municipal. Se você for falar, ele está mentindo? Não, ele não está mentindo, porque de fato não vai pagar aquele IPVA. Era no caso, acho que de veículos elétricos. Uhum. Esse era o caso. Mas não é por causa de Sorocaba, não vai pagar porque a legislação está isentando o IPVA dos veículos elétricos. E de tudo aquilo que ele falou, a única coisa verdadeira ou genuinamente verificável é o fato do tributo municipal, do IPTU, ser isento. Ele estava nesse vídeo estimulando a criação de empregos e a vinda de carros elétricos. Esse era o contexto da fala. Uhum. Então, de fato, as pessoas não vão pagar IPVA, as pessoas vão estar isentas de rodízio. Agora, não é por conta de Sorocaba, é por conta da legislação estadual. E a única coisa que cabia ao município de Sorocaba era na hipótese remotíssima de uma fábrica de veículos elétricos se mudar para lá e a prefeitura isentá-la ali do IPTU sobre aquela área em que ela for instalada e eventualmente dar uma outra facilitação na busca, na oferta por empregos. Fora isso, todo o resto valia para Sorocaba, valia para Salto, valia para Campinas, para São Paulo. Por quê? Porque é uma legislação estadual. Mas as pessoas vendo aquilo falam, nossa, que maravilha, eu vou comprar um carro elétrico, vou mudar para Sorocaba. Sim, mas não é isso. Eu quero até falar isso, exatamente. Eu não tinha visto, né, nenhum vídeo desse prefeito, aí eu não mexo no TikTok, fui lá olhar, falei, gente, até eu quero mudar para Sorocaba. E aí eu fui ver, e tem hoje vídeos contestando a fala dele. Ah, você quer vir mudar? Ele falou que o cartão é isso, aí vai lá e fala, o cartão não é nada disso. Mas até desdizer o que foi falado, as pessoas
já criou, inclusive, não sei se vocês estão, né, sabendo, ele foi até chamado para conversar. Ele tem aí uma ideia de sair para governador, já criou, né, aí uma vida força, própria. isso. E aí já foi chamado para falar com um, para falar com outro, e ele segue fazendo esse vídeo. E curiosamente, como a gente falava aqui há pouco, né, Jason, dessa questão de proximidade, de pessoas se conectarem com pessoas, vocês já viram, né, como que ele faz os vídeos? Parece que alguém está sendo roubado, ele fala, para, parece uma história. E aí a pessoa quer ver o final, né? Então ele conta, eu acho que as pessoas estão até usando, prende atenção, porque a pessoa quer saber o que é, né? Você fala, nossa, que essa pessoa tá correndo atrás, ele prendeu o bandido. Então ele conecta, e aí a pessoa assiste até o final, e aí vai pulverizando, porque a própria plataforma trata de pulverizar o vídeo, né? Não tô falando que é uma política bem feita, eu não entendo, né? Aí a questão política, eu não sei se bom. Ele só se utilizou de um belo instrumento viral. Ele pega um viral já conhecido da internet, ele coloca, ou seja, você está passando ali no teu negócio, no seu timeline, a primeira coisa que aparece, que você consegue calcular qual que vai ser parte daquele vídeo viral. E você, de alguma maneira, ele não é viral à toa, ele vai te chamar a atenção de algum jeito, você vai clicar, de repente aparece aquele antigamente que tinha chamado um troll da internet que chamava Rick Rowling. Que você ia começar a assistir um vídeo, olha, vídeo importante, o presidente americano dizendo isso. Aí, de repente, tu começava a assistir, de repente, aparecia Never gonna give you up. Aquilo ali, aquilo encheu o saco de tanto vídeo que tinha desse negócio de Rick Rowling. Tanto que reativou a carreira do cara. Esses dias ele deu uma entrevista e falou que ele nunca fez tanto show na vida dele quanto ele faz agora. Sim. E ele não toca essa música dele. Ele tá tão à vontade com a fama que ele ganhou, que ele toca qualquer tipo de música, ele faz covers, faz não sei o quê. E isso é muito essa questão da viralização. O cara se utiliza, ele está sendo bem assessorado em termos de rede social. É a galerinha jovem que está assessorando e está mandando, assim, não estou falando que está mandando bem politicamente, ele está mandando bem em termos de internet. É uma coisa impressionante. O nome dele está sendo, né, difundido. A gente já falou, já está se tornando, ele já está maior do que Sorocaba. Está falando o cara governador. Eu não sei. Eu escutei. Eu não o conheço, não sei qual que é o background político, qual que é o background dele em termos de profissionais. E eu não sei qual a capacidade desse cara ser governador de São Paulo. Mas, assim, a classe política já olhou e falou assim, chamou a atenção pra gente, vale a pena. Sim, e a gente nem sabe, né? Por exemplo, quando você fala lá, o Pablo Marçal também, a gente... Claro, eu conhecia o Marçal das questões ligadas a cursos, né? Mas eu não sabia como que ele tinha realmente essa persuasão de falar com as pessoas e querer fazer diferente. Vocês viram que a campanha dele foi um sucesso, a gente pode falar assim. Ele mudou, trouxe referência para as campanhas políticas de forma nacional. E tinha gente que falava que Pablo Marçal caçoava e ele ficou em terceiro, vocês se lembram? Ficou em terceiro lugar, né? Então a gente tem aí, e aí um pouquinho antes da gente falar sobre isso, nós falávamos sobre essa questão de não... O Gui trouxe aqui aquela questão do médico, que o médico às vezes ele é bom. Quem não é visto, Gui, não é lembrado, né? Infelizmente, a gente tem ótimos políticos, né? Em várias cidades, pelo país todo, mas se as pessoas não conhecem, não desperta nelas também a vontade de votar nessas pessoas, de apresentar as suas propostas, não é? Então eu acho que hoje em dia, é igual quando a gente fala da inteligência artificial. Você pergunta pra mim, você usa na totalidade? Não. Mas eu vou ter que usar? Vou. Porque se eu não usar, eu vou ficar pra trás. É a mesma coisa quando a gente fala de política, é a mesma coisa quando a gente fala da nossa carreira. A gente tem que usar os mecanismos que estão disponíveis, porque senão aqueles que saibam usá-las vão estar muito à frente, como é o que a gente viu com o Pablo Marçal, que despontou, a gente não pode negar a força dele, tanto é que tá aí brigando pela presidência, inelegível ou não, tá brigando, vai fazer força, né? Mas o que eu acho mesmo que ele quer é que o Bolsonaro chame, o que eu acho mesmo que ele quer, que é a vontade dele, que o Bolsonaro chame para que ele fique ao lado do Bolsonaro, sabe? Tipo, eu sou importante, eu quero estar com você. E ele não quer dizer pro Bolsonaro que ele é importante, que ele faz, né, jus a estar junto. Ele quer que o Bolsonaro abra mão. E o Bolsonaro, esses dias, deu aí uma entrevista, né, dizendo que, né, meio que escanteou o Pablo Marçal. E agora você trouxe Pablo Marçal, e agora a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem que ficar esperto. Essa vai ser a próxima eleição, vai ser a eleição da inteligência artificial. Os instrumentos que são utilizados em redes sociais vão ser colocados de maneira potencializada nessa questão
da inteligência artificial. Porque dado o atual cenário, nós em termos de mercado financeiro estamos usando bastante isso. Que ajuda muito, nós utilizamos muito programação, código, esse tipo de coisa. Eu programo há muitos anos, tem me facilitado demais a vida, porque eu programo um código lá em Python, jogo na inteligência artificial, peço para ela corrigir algumas coisas para mim, ela já me corrige tudo aquilo que eu perderia um tempo, que é um tempo quase que inútil que eu perderia de ficar analisando aquilo, me propõe algumas coisas e beleza. Só que a gente vê que isso é a utilização da inteligência artificial da maneira, digamos, em tese correta. Nós já estamos vendo, utilizando os deepfakes, estão ficando cada vez mais difíceis de se distinguirem, a utilização de voz, algumas coisas pode ser que aconteçam no sentido de coisas falsas sendo trazidas à tona, se colocando como se fosse um candidato sendo filmado de maneira secreta, até desprovar certas coisas vai ser um problema. Ou seja, esse fenômeno Marçal, em termos de redes sociais, que esse fenômeno Nicolas, esse fenômeno desse todo esse pessoal que teve um movimento muito forte de eleição baseado na rede social, algumas coisas vão acontecer nas próximas eleições voltadas à inteligência artificial, porque no último ano a velocidade de aumento exponencial do potencial desses modais agora de inteligência foi absurdo. Então vamos pensar que ainda tem 1 ano e meio para essa coisa, em termos exponenciais, ficar cada vez mais forte, cada vez mais presente. E é bom a gente também dizer que, claro, foi excelente, mas tudo vai pro bem e pro mal, né, Jason? Tudo é usado, e é importante também a gente esclarecer para a nossa audiência que quando se faz falsamente o uso da inteligência, e até quando se faz uso dela, ainda que não falsamente, as leis eleitorais exigem que se diga que faz uso, né, da inteligência artificial, e para que ela não seja usada só para o mal, né? Então a gente tem que também dizer que pode usar, ela vai ser um mecanismo como é na esfera econômica que você disse, né? Agora na área do direito, só que para fazer uma pontuação, direto me perguntam, você faz uso da inteligência artificial? Eu não faço na totalidade. Por quê? Porque me disseram, né? O Solano Camargo teve aqui no programa outro dia, ele disse, você tem que é como se fosse aquele bichinho virtual, Pri. Você tem que ir dizendo para ele, dando o caminho do que deve ser feito. Então não adianta você chegar lá na inteligência e perguntar simplesmente, mandar fazer uma petição. Você vai fazendo, né, as diretrizes, olha, eu quero que faça uma petição assim assado. E às vezes que eu tive, né, utilizando, trouxe jurisprudências combinadas, não era aquilo que colocava. Então na área do direito, um monte de gente já usa, já tem sido aí uma grande, né, coisas importantes, mas a gente ainda não pode usar como usam outras áreas, né, utilizando somente a inteligência artificial. A gente usa mais para corrigir, como você colocou, Jason, corrigir pontualmente uma peça, trazer uma doutrina, e não utilizando na totalidade, porque ela ainda, né, precisa dessas questões ligadas. Só vou citar um exemplo. Na Índia, Kailagnara Karunanidhi morreu com 94 anos. Usaram a voz e a imagem dele numa campanha política. Todo mundo sabia que ele tinha morrido, mas ele dando apoio. E tem gente que acredita, porque pessoas não estão ligadas, né? E é engraçado isso que aqui a gente falando do Pablo Marçal, que a grande novidade que ele trouxe nessa eleição, além dos sistemas de propaganda, né, daquilo que ele queria veicular, foi o fato dele ser um exímio comunicador, né? Com discurso preparado. Ele entrou em espaços institucionais, né? Entrevistas sabatinas que não eram o ambiente dele, e desempenhou muito bem. E ele tentou de alguma maneira fazer uma interface com um mundo que não é o mundo digital. Então isso eu acho que foi um mérito que ele teve como candidato. Ele conseguiu dialogar inclusive com aquelas pessoas que não o conheciam. Porque esse fenômeno da internet e da política sendo exercida, os cargos na política sendo exercidos por pessoas que dominam o meio digital, vai acabar e já está fazendo uma cisão entre dois mundos. Aqueles que têm alfabetização digital e aqueles que não têm. Então, isso é um fenômeno que a gente vai ter que, em um determinado momento, parar e se debruçar. Por quê? Grande parte da população no Brasil e no mundo, ou seja por uma questão de idade, uma questão etária, seja por uma questão de formação e origem econômica, não tem familiaridade e não tem acesso aos meios digitais. São meros usuários. São meros usuários, mas também são pessoas que eram os expoentes do modelo de vida, do modelo social
pré-internet. Pessoas hoje da casa de 60, 70, 80 anos que continuam sendo formadores de opinião, continuam tendo direitos, mas que estão muitas vezes, por não dominarem esses meios, totalmente alijados dessa nova forma de convivência, seja, como eu dei o exemplo, de profissionais, seja na esfera política, porque o debate político hoje se dá basicamente no ambiente virtual. Você não tem mais debates políticos como nós estamos fazendo aqui, olho no olho, trocando ideias no mesmo ambiente. O debate fica, como o Jason falou, ou pelo X, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, enfim, por redes sociais. As pessoas perderam essa capacidade e essa oportunidade de discutir, de debater. Mas grande parte da sociedade tem mais de 40, mais de 50 anos, aliás, no caso do Brasil, a maioria. E são pessoas que não têm familiaridade com esse meio digital. Então, fica essa reflexão, não é? Como é que vai se estabelecer esse processo democrático entre pessoas que estão habitualizadas, né, estão já praticamente nascidas no ambiente virtual, e aqueles que pecam, sofrem, ao tentar ocupar esses espaços. Isso é algo que certamente os cientistas sociais, os antropólogos vão se debruçar para estudar, mas que já vem trazendo efeitos. E um deles principal é a ocupação de cargos cada vez por pessoas mais jovens, né? Então, quer dizer, como é que isso vai acontecer? Vocês viram lá a ideia da PEC, inclusive, para alterar a idade mínima para senador, para presidente da República. Por quê? Esse pessoal extremamente jovem, que tem muito apelo comunicacional, tem muitos seguidores, já se acha habilitado a exercer, por exemplo, o cargo de presidente da República sem ter idade mínima de 35 anos. Então fica essa questão, aonde esse tipo de debate vai chegar, né? Sim, até tem